Bom, então vamos agora, a gente está começando agora o quarto vídeo, né? No terceiro vídeo, a gente terminou falando de arranjos com repetição. E agora vamos falar de permutações. Permutações, né? Que é um assunto muito importante. Permutações. Bom, permutações, na verdade, são casos particulares de arranjo. Permutação de N, a gente lê assim, ó, permutação de N elementos, nada mais é que arranjo de N elementos tomados N a N. E arranjo de N elementos tomados N a N vai dar sempre N fatorial. N fatorial. Então, a fórmula da permutação de N é N fatorial. Mas é fundamental que a gente entenda o que é a permutação exatamente, hein? Então, por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, P3. P3. Vamos aprender aqui algumas coisinhas. Primeiro, como é que lê P3? P3 você lê permutação de 3. Como é que calcula P3? É simplesmente 3 fatorial. 3 fatorial dá quanto? Dá 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 6 o quê? 6 permutações. E o que é esse 6, Caribé? Aí é que a gente tem que entender. Ó. Traz para mim aqui, vá. Aqui? Aqui. Pronto. O que é esse 6? Imagine o seguinte, que eu tenho um grupo de 3, um grupo qualquer com 3 elementos, e eu vou permutar é ficar trocando a posição dos elementos desse grupo. Só isso, trocar a posição deles entre si. Permutações são agrupamentos que diferem apenas pela ordem. Somente a ordem. Não diferem nunca pela natureza, só pela ordem. Permutar é ficar trocando a posição dos elementos de um grupo. Então, por exemplo, o que é esse 6 aqui? Vamos entender claramente. É isso aqui, ó. É você pegar um grupo de 3 elementos, como esse aqui, ó, ABC, e perguntar de quantas maneiras eu posso arrumar esse ABC. Aí eu tenho, ó, ABC, ACB, BCA, BAC, CAB e CBA. Acabou. Isso aqui é permutação. São 6 arrumações possíveis. Note que essas 6 arrumações, que são chamadas de permutações, são formadas pelos mesmos elementos. Agora, em ordens diferentes. Aí eu desafio você a encontrar mais uma arrumação. Não tem. Só tem 6. Não tem mais do que isso. Né? Agora, e se fosse permutação de 4? Bom, permutação de 4, aí já aumenta bastante. Já é 4 fatorial. 4 fatorial já é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, dá 24. Porque quanto mais elementos você tem, mais possibilidade de arrumar você vai ter. Por exemplo, se eu tivesse aqui ABCD, eu teria não apenas 6, mas teria 24 arrumações possíveis. Eu teria aqui 6, ó, ABCD, ACBD. Se eu botar aqui, ó, D, só para você entender, eu tenho aqui 6, mas 6 terminadas em D, o D fixo. Aí se eu pensar agora, eu vou ter mais 6 terminadas em A, mais 6 terminadas em B, mais 6 terminadas em C, por isso 24. 6 vezes 4, 24. Né? Então, quanto mais elementos você tem, mais possibilidade de permutação você vai ter. Por exemplo, quando é permutação de 5, aí já vai ser 5 fatorial. E fatorial de 5 quanto é? Fatorial de 5 é 5, 4, 3, 2, 1. Que dá, ó, 120. 120 arrumações. 120 permutações. Vamos ter esse nome claro na cabeça. 120 permutações. Vamos pegar aí a primeira questão? Vamos lá? Primeira questão. De permutação. Observe o que diz aí a primeira questão. Quantos são, pode colocar aí, para a gente fazer a leitura. Ó,
Quantos são os anagramas da palavra auditor? Quantos são os anagramas da palavra auditor? E você sabe o que são anagramas? Aprenda, anagramas são permutações de letras. Sempre que você trata com permutações de letras, são anagramas. Anagramas não precisam fazer sentido. Não precisam. É só ficar trocando as letras de posição. Então, quantos são os anagramas da palavra auditor? Olha aí. Quantos são os anagramas da palavra auditor? Olha só, a palavra auditor tem 7 letras. Se eu ficar trocando essas letras de posição, auditor, aí botar o aditor, auditor, e aí vai. Trocando essas letras de posição entre si, eu tenho um monte de anagramas. Um monte mesmo. Quantos são exatamente, Caribé? Permutação de 7. Por que permutação de 7? Porque tem 7 letras. E detalhe, não tem nenhuma letra repetida. E se tivesse, bom, daqui a pouco a gente aprende. Mas não tem letras repetidas. E aí é permutação de 7 é 7 fatorial. E 7 fatorial é simplesmente igual a 5.040. 5.040 anagramas. A palavra auditor tem 5.040 anagramas. Tem que fazer a conta. Você para e faz. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Beleza. E agora, vamos lá para a questão 2. Vamos ver a questão 2 agora. Questão 2 diz assim. Pode colocar ela aí. Sobre os anagramas da palavra auditor, responda. Sobre os anagramas da palavra auditor, responda. Quantos apresentam as consoantes DTR juntas nesta ordem? Bom, você está restringindo. Você está fixando o DTR, eles têm que ficar juntos. Então, quantos apresentam as consoantes DTR juntas nesta ordem? Vamos lá. Pode tirar aí? O que é que vai acontecer aqui, ó? DTR juntas. E aí as vogais não. Alguns alunos imaginam que se as consoantes vão ficar juntas, as vogais também vão ficar. Não é verdade. Não é verdade, porque eu posso ter vogais começando, vogais terminando. As consoantes é que tem que ficar juntas. As vogais estão soltas. E aí, quantos anagramas são? Entenda uma coisa. Se as consoantes têm que ficar juntas nessa ordem, é como se as consoantes juntas formassem uma letra só. É como se DTR passasse a ser uma coisa só. É como se aqui fosse uma letra, que vai ser permutada com as outras. Ó. Aí, para análise combinatória, é fácil fazer isso. Você interpreta como sendo permutação de 5. Você conta isso aqui como uma letra, com mais 4, 5. Então, permutação de 5. E permutação de 5 é 5 fatorial. E 5 fatorial dá 120. Então, quantos anagramas da palavra auditor tem as consoantes juntas nessa ordem? 120. E a letra B? Agora, observe a letra B, o que ela pergunta, ó. Ela pergunta quantos apresentam as consoantes juntas. Você vai dizer, não já fizemos essa, Caribé? Não, fizemos as consoantes DTR juntas nesta ordem. Na letra B, ele apenas pede as consoantes juntas, não especificando em que ordem. Bom, aí já vai ter mais. Porque aí o que acontece? Aí pode ser DTR, pode ser DRT, pode ser TDR, TRD, RTD e RDT. Então, eu posso ficar ainda trocando as consoantes entre si, dentro do bloco.
Então, eu vou ter 120 nessa ordem, DTR. Na ordem DRT, eu vou ter mais 120. RDT, mais 120. Então, eu vou ter 120, mais 120, mais 120, mais 120. Quantas vezes, então? Aí eu tenho que ver de quantas formas eu posso arrumar essas três entre si. Aí, por isso que a resposta fica assim, ó. Pegue o fio da meada, hein? Permutação de 5 vezes permutação de 3. Permutação de 5 vezes permutação de 3. Permutação de 5 é, primeiro você interpreta o bloco como uma só, permutando com as outras. E depois a permutação delas entre si. Aqui, ó. D, T, R. Por isso que é permutação de 5 vezes permutação de 3. Daí a resposta vai ser fatorial de 5 vezes fatorial de 3. Fatorial de 5 vezes fatorial de 3 vai dar 120. Isso aqui, ó. 120. Fatorial de 3 é 6. E aí 120 vezes 6, 720. São 720 anagramas ao todo. Vamos dar um pulinho aqui agora nos exercícios propostos. Eu queria fazer com vocês um em especial, a questão 5. Vamos pegar aí a questão 5 dos exercícios propostos. Diz assim, 3 rapazes e 2 moças. Bota aí para a gente fazer essa questão, para você ver como a gente às vezes fica achando que toda questão de permutação tem que ser anagramas. E nem sempre é assim. Tem questões que a gente tem que perceber que é permutação. Quando é que a gente percebe que é uma questão de permutação? Quando a gente percebe que eu só vou ficar trocando a ordem, ó. Só mudando a ordem dos elementos. Então, volta aí essa questão para a gente ver. Observem, viu? Bota a questão para a gente ver aí. Questão 5. Ó, questão interessante. Questão de concurso, essa. 3 rapazes e 2 moças vão ao cinema e desejam sentar-se os 5 lado a lado na mesma fila. Então, são 5 pessoas que vão sentar lado a lado na mesma fila do cinema. O número de maneiras pelas quais eles podem distribuir-se nos assentos, de modo que as 2 moças fiquem juntas, uma ao lado da outra, é igual a... Então, qual é a restrição? Os 5 vão se arrumar, mas as moças querem ficar juntas. Então, vamos ver como é que faz isso. Pode tirar a questão? Vamos imaginar que nós temos aqui, ó, as moças são A e B e os rapazes são C, D, E. Aí eles vão sentar no cinema, lado a lado. Lado a lado. De quantas formas eu posso fazer essa arrumação? Se não houvesse restrição, a resposta seria permutação de 5. Mas tem um detalhe, as moças querem ficar juntas. Então, se as moças querem ficar juntas, vamos imaginar que as moças são A e B. E vamos imaginar que elas quisessem ficar juntas nessa ordem, A e B. Aí, qual seria a resposta? Permutação de 4, que é 4 fatorial. Seria essa a resposta. Mas só que tem um detalhe. Tem um pequeno detalhe. Elas não precisam ficar juntas nessa ordem. Por isso que vai ser permutação de 4 vezes permutação de 2. Permutação de 4 é porque primeiro você pensa elas como uma coisa só, permutadas com os rapazes. Então, são esses 4 aqui, ó. E depois elas permutadas entre si. Permutação de 2. Então, por isso que é permutação de 4 vezes permutação de 2. Aí isso vai dar 4 fatorial vezes 2 fatorial. Que vai dar, por sua vez, 4 fatorial é 24. 2 fatorial é 2. 24 vezes 2, 48.
Então, são 48 arrumações possíveis. Abre mais um pouquinho para pegar o 48 aqui. Então, são 48 possibilidades. Na verdade, são 24 com A, B nessa ordem e mais 24 com BA. Por isso que tem esse permutação, por isso que é vezes 2, que é 24 com AB, 24 com BA. Né? Então, 48 a resposta dessa questão. Vamos voltar lá para a questão 3. Agora. Ainda falando de anagramas, a questão 3. A questão 3 diz assim, pode colocar ela aí. Quantos anagramas tem as seguintes palavras? Aí vem letra A, caso. Letra B, casa. Letra C, biruta. E letra D, banana. Vamos começar com A, caso. E depois casa. A palavra caso, tem 4 letras. Como pergunta quantos anagramas ela tem, ela vai ter permutação de 4, 4 fatorial, que vai dar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24 anagramas. Então, a palavra caso tem 24 anagramas. Aí vem a letra B e pergunta quantos anagramas tem a palavra casa. Vamos entender uma coisa. A palavra casa, a gente pode acreditar, alguns alunos assim acreditam, que tem os mesmos 24 de caso. Não tem. Casa vai ter menos anagramas, porque vai ter letras repetidas. Para a gente entender isso melhor, vamos pensar aqui, vamos dar alguns exemplos de anagramas da palavra caso. Bom, caso é um exemplo, é um anagrama da palavra caso. Aí vamos fazer, se eu trocar o O pelo A, coisa é outro. Aí vou colocar aqui agora, ó, que sal. E vou colocar aqui, que soa. Vou colocar agora, caos e coas. Chega. Eu coloquei aqui no quadro, para que vocês observassem, 6 anagramas da palavra caso. 6. São 24 ao todo. Quer a prova que são 24? Aqui eu coloquei os 6 que começam com a letra C. Aí vão ter mais 6 começando com a letra A, mais 6 começando com a letra O, e mais 6 começando com a letra S. Eu coloquei aqui no quadro 6. De propósito, eu coloquei aqui no quadro caso, coisa. Que sal, que soa. Caos, coas. Exatamente trocando o O pelo A. Quando você para perguntar quantos anagramas tem a palavra casa, olha aqui, casa. Bota aqui, casa. Quantos anagramas tem a palavra casa? Menos. Você quer ver a prova que são menos? Volta para aqui. Para os anagramas da palavra caso. Imagine você que no lugar desse O tivesse um A. No lugar desse O tendo um A, eu não teria mais 6 anagramas aqui. Porque aqui era caso e coisa. Agora ficou casa e casa. Que sal e que soa. Ficou quiçá, quiçá. Caos e coas. Agora ficou caas, caas. Então, na verdade, quando você coloca letras repetidas, a quantidade de anagramas diminui. No caso aqui, os 6 viraram 3. E os meus 24 vão virar 12. Porque as letras repetidas geram possibilidades iguais. E isso faz com que a quantidade de anagramas diminua. E como é que fica isso, Caribé, em termos de fórmula? Fica assim, ó.
traz para cá. Traz para cá. A palavra casa, a gente diz assim, ó, é permutação de 4 com 2 repetidos. E aí vai ser 4 fatorial, só que dividido por 2. Dividido por 2. Aí divide pela permutação dos repetidos. Aí, ao invés de dar 24, essa conta vai dar 12. Ou seja, a palavra casa tem 12 anagramas e não 24. Aí a quantidade diminui. Na letra C, pergunta quantos anagramas tem a palavra biruta. Biruta? Poxa, tem 6 letras. E são 6 letras diferentes. Então, olha para cá. Permutação de 6. 6 fatorial. Biruta vai ter 6 fatorial, ou seja, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá simplesmente 720. 720 anagramas. Biruta. É anagrama pra caramba. Agora, e a palavra banana? Também tem 6 letras, você pode dizer. Mas não tem 6 letras diferentes. Isso faz muita diferença. Isso faz com que a quantidade de anagramas seja bem menor. A palavra banana já vai ser assim, ó, permutação de 6, só que com 3 As e 2 Ns, que são os repetidos. Aí vai dar 6 fatorial, como aqui em cima, ó. 6 fatorial, porque são 6 letras. Só que dividido por 3 fatorial e 2 fatorial. Então, a palavra banana, ela tem bem menos. Já vai ficar assim, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial. 2 fatorial é 2. Aí vai cortar esse aqui. 4 por 2 dá 2. Olha o resultado. 60. Quer dizer, a palavra banana tem apenas 60 anagramas. Comparado com biruta, que tem 720, banana tem muito menos anagramas. Isso que nós estamos fazendo é o que nós chamamos de permutação com elementos repetidos. Não é permutação com repetição, não, é permutação com elementos repetidos. Sempre que na permutação tem elementos repetidos, as permutações caem. Diminui a quantidade de permutações. E aí a fórmula é essa, ó, permutação de N elementos com alfa e beta repetidos. Aqui bota os repetidos. Pode ser alfa, beta, gama, quantos tenha. Aí a fórmula é assim, fatorial de N sobre fatorial de alfa, fatorial de beta. E o que mais tenha. O que mais tiver de repetido entra aqui na fórmula, ó. N fatorial sobre alfa fatorial e beta fatorial. Então, essa é a forma da permutação com elementos repetidos. Vamos, mais uma vez, dar um pulinho lá nos exercícios propostos. Vamos fazer a questão 6 agora. Para vocês observarem mais uma vez que não é só anagrama que se cobra com permutação. E observarem a interpretação que você tem que ter para resolver uma questão como essa. Olha só, essa questão 6, ela diz assim, quantos números de 5 algarismos podemos formar, tais que o produto dos algarismos seja igual a 35. Então, quantos números de 5 algarismos podemos formar,
tais que o produto dos algarismos seja igual a 35. Bom, aí você tem que parar e começar a pensar, mas ele quer números de 5 algarismos, que o produto dos algarismos seja 35. Poxa, como é que eu vou fazer isso? Aí você fica pensando, bom, para dar 35, tem que ser 5 vezes 7, 35. Então, pense em um número só. 57.111, só se for assim. Só se for assim. Porque tem que ter 5 algarismos. A questão falou isso. O produto dos algarismos tem que dar 35. Aí tem que ser 5 vezes 7. E o resto tem que ser 1. Porque se você botar outro algarismo aí, não vai dar 35, vai dar mais. Então, eu tenho que ser um 5, um 7 e 3 uns. Aí você vai dizer, então só tem um. Não. Não tem só esse. Esse é um deles, 57.111. Outro vai ser 11.157. Outro vai ser 17.511. E outros mais eu posso formar. Permutando, trocando de posição. Aí é nessa hora que o aluno tem que entender, opa, é permutação isso. É permutação porque eu já sei que é 5, 7, 1, 1, 1, e eu estou só trocando de posição. É permutação de 5 elementos. Permutação de 5 elementos com 3 elementos repetidos. Então, nós temos aí permutação de 5 elementos com 3 elementos repetidos. Permutação de 5 com 3 elementos repetidos, isso vai dar, fatorial de 5 sobre fatorial de 3. Fatorial de 5 sobre fatorial de 3. Fatorial de 5 sobre fatorial de 3. Vamos ficar então com 5 vezes 4 vezes 3. Fatorial. Dividido por 3. Fatorial. Embaixo. Aí eu vou ter aqui, corta o 3 fatorial com o 3 fatorial. Isso vai dar, então, 5 vezes 4, 20. Ou seja, eu posso formar 20 números. 20 números de 5 algarismos, de modo que o produto dos algarismos vai ser igual a 35. Então, são 20 números que podem ser formados.